Olhamos para a Reforma Protestante, somos frutos deste processo da Reforma, mas olhamos todo o processo com as Escrituras nas mãos. Até porque essa era a proposta da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não tinha como objetivo gerar luteranos, não tinha como objetivo gerar calvinistas, tinha como objetivo gerar cristãos bíblicos. Então, se nós quisermos honrar o legado da Reforma Protestante, nós precisamos ser bíblicos, que essa era a motivação. Bom, a minha consideração final é que encorajar vocês para que vocês sempre busquem conhecer mais sobre a nossa história. Há quem diga que se nós conhecemos a história, ela se torna a nossa pedagoga, senão ela se torna a nossa coveira. Então, olhar para a nossa história é não só olhar para trás, mas olhar para frente. E, principalmente para a Reforma Protestante, lança a base para aquilo que nós temos como fé e conduta. E eu resumiria com outro movimento da Reforma, que são os puritanos, e eles são considerados a Reforma da Reforma. E eles chegaram na Inglaterra, estavam na Inglaterra, e eles olharam e disseram, não, a Reforma aqui ainda não está boa, nós precisamos ir além. E eles tentaram reformar a Reforma. Porque na Inglaterra a Reforma começou com questões políticas, não tão religiosas e doutrinárias, mas eles não conseguiram reformar o anglicanismo, não conseguiram reformar a Inglaterra, tiveram que sair de lá. Mas há uma frase sobre os puritanos, de um historiador, ele diz, eles não conseguiram mudar o mundo, mas não permitiram que o mundo os mudasse. Se a gente for pensar aí na questão da reforma, o que eu fico, né, o que eu deixaria para você, é você pensar que a sua Bíblia hoje está na sua linguagem, né, por causa da reforma. Muito influência aí da reforma, a questão da vocação, né, eles trouxeram essa questão antes, um vocacionado era só o padre, o sacerdote, mas eles trouxeram esse legado que, historicamente, né, eles pesquisam do Max Weber, ele vai falar que a origem do capitalismo tem muita ligação com isso, onde os protestantes eles viam a vida comum, o sapateiro, o camponês, o trabalho como algo sagrado. E isso é fruto da reforma. A questão do sacerdócio universal, que a Tainá falou aqui, todos são povo de Deus, é uma herança da reforma. Então, a reforma está no nosso dia a dia, precisamos conhecer, praticar, ensinar. A educação, né, que a gente falou aqui 15 dias atrás, a escola pública, né, uma escola do lado de cada igreja. Isso se dá por causa da reforma protestante. Então, hoje, a gente tem, quando você dá aula, você ensina os seus alunos a pesquisarem por si. Então, no YouTube, na internet, a literatura. Então, conheça, você vai ver que a reforma é basilar para a nossa vida hoje. E, graças a Deus, até a mensagem da graça, quando a gente vive em tempos de, muitas vezes, legalismo, mudanças em nome da Bíblia. Lembra da mensagem da graça, que é um dos maiores heranças aí dos reformadores que nós precisamos conhecer e praticar cada dia. Um dos lemas da reforma é reformar e sempre reformando, né? Que a gente não vem esquecer disso. Porque senão a gente cai ali no marasmo e achando que está tudo bem. E não está. A gente precisa, como o Isaac falou, viver esse cristianismo. Ser cristãos genuínos, em todos os lugares, em todas as situações. E esse é o nosso desafio, né? Viver essa reforma. Né? Aproveitar daquilo que a reforma nos trouxe e entender que eles fizeram a responsabilidade deles naquele tempo. E a partir de agora a responsabilidade é nossa. Né? O que eles criaram de história foi naquele tempo para nos fazer chegar onde chegamos. Mas a partir de agora o papel é nosso. É a gente que tem que continuar o legado da reforma. Então, que a gente tenha essa consciência de que nós temos que ser cristãos genuínos aonde estivermos, que nós somos sacerdócio real, que todos têm livre acesso a Deus, para a gente parar de terceirizar a nossa fé, porque ela é de responsabilidade nossa, e viver ela genuinamente, todos os dias, em todas as situações, porque isso é ser cristão.